Olá, está começando agora a retrospectiva 2020 da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Acompanhe com a gente os assuntos de maior repercussão na casa durante o ano. A pandemia do novo coronavírus suspendeu as atividades presenciais da casa. Sessões plenárias e reuniões dos colegiados passam a acontecer de forma virtual. E após 6 meses de trabalho online, a Assembleia Legislativa adota um modelo híbrido para os trabalhos em plenário. E o Orçamento do Estado para 2021 é aprovado com votação presencial e virtual. Um ano marcado por um vírus com alto poder de contágio. O novo coronavírus chegou ao Brasil no início de 2020, após vitimar milhares de pessoas na China e na Europa. Em todo o mundo, mais de 1.600.000 pessoas morreram da Covid-19. Para cumprir o isolamento social recomendado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eric Musso, anuncia a suspensão das atividades parlamentares presenciais. As atividades do Parlamento Estadual foram suspensas inicialmente por 15 dias, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Mas o prazo acabou sendo estendido até o meio do ano, período em que a Casa adotou home office como modelo de trabalho. Em junho, na primeira retomada das atividades presenciais, a opção foi pelo regime de escala em horário reduzido, apenas para atendimento de demandas internas. E para dar mais segurança aos servidores, foram instalados recipientes com álcool em gel nas áreas comuns e realizadas desinfecções semanais em todo o prédio da Assembleia. A suspensão dos atendimentos presenciais se estendeu também aos serviços oferecidos aos capixabas no espaço Assembleia Cidadã, com exceção da Delegacia do Consumidor. O Procon Assembleia e a Procuradoria Especial da Mulher ainda continuam atendendo por telefone e e-mail. Já o posto de emissão de carteiras de identidade voltou a prestar atendimento presencial em novembro por meio de agendamento. Dez dias após a suspensão dos trabalhos presenciais, no dia 27 de março, a Assembleia realizou a primeira sessão virtual de sua história. Os deputados analisaram e votaram matérias encaminhadas pelo governo para enfrentar o novo coronavírus. O evento foi transmitido ao vivo pela TV Assembleia. Isolados em casa ou nos escritórios particulares, os 30 deputados participaram da primeira sessão ordinária online do Poder Legislativo Estadual. Durante as 4 horas de trabalhos, os parlamentares analisaram, votaram e aprovaram 4 projetos: o estado de calamidade pública para o Espírito Santo, mudanças na alíquota de contribuição patronal, flexibilização do processo de licitação para a área da saúde e o uso de recursos de fundos estaduais diversos. A sessão virtual foi realizada graças aos avanços implementados na casa com o uso do programa ALIS Digital. Fizemos hoje a primeira sessão online por videoconferência com a presença de todos os deputados e deputadas da história do Espírito Santo. Uma ferramenta tecnológica que nos possibilitou aprovar 4 importantes matérias em favor do Espírito Santo e que ajudará no combate e na contenção aí da disseminação do coronavírus do Covid-19. As votações seguintes continuaram acontecendo no modelo virtual, de acordo com a urgência das matérias enviadas pelo Executivo para reduzir os impactos da pandemia, principalmente na área econômica. Entre as matérias aprovadas está o projeto de lei que autoriza o Executivo a aportar 100 milhões de reais em um fundo de financiamento operado pelo BANDES, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, para conceder créditos a microempreendedores individuais e microempresas. Nós, assim como outros deputados, também já tinham feito indicações nesse sentido, de que viessem esses projetos em que o BANDES e o BANEST pudessem estar liberando recursos e auxílio
nesse momento tão complicado. Então, é uma ótima iniciativa e nós parabenizamos o governo. Agora, ao mesmo tempo, pedimos ao governo celeridade na questão burocrática para que isso, o mais rápido possível, seja acessado pelos pequenos e micros empresários, pelos autônomos, enfim, aqueles que precisam para manter a economia funcionando de alguma forma. Também aprovado o projeto de lei complementar que permite aos municípios o uso de recursos do Fundo Cidades em despesas de custeio nas áreas de saúde e assistência social, enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública. Em maio, as sessões ordinárias passaram a acontecer na frequência normal, às segundas, terças e quartas-feiras. Uma das propostas aprovadas nesse período reduziu em 30% as mensalidades escolares durante a pandemia. O projeto se tornou lei promulgada pela Assembleia, mas teve os efeitos suspensos por decisão judicial. A Lei Estadual 11.144 de 2020, que reduz em 30% o valor das mensalidades de escolas e faculdades particulares do Estado durante a pandemia do novo coronavírus, foi promulgada pela Assembleia, porque o governador Renato Casagrande não sancionou e nem vetou o projeto no prazo constitucional de 15 dias. É a chamada sanção tácita. A promulgação aconteceu no final de junho, e no início de julho, uma liminar do desembargador Jorge Henrique Vale dos Santos suspendeu os efeitos da lei. A decisão judicial repercutiu nos trabalhos em plenário. Gostaria que o desembargador tivesse analisado que nós estamos num momento histórico e num momento de calamidade pública e que as leis normais, elas nesse período, elas podem sim sofrer modificações para atender o coletivo. Maio também foi o mês em que as comissões temáticas da Casa voltaram aos trabalhos. A Comissão de Justiça foi uma das primeiras a se reunir no formato virtual. Responsável pela análise da constitucionalidade dos projetos protocolados na Assembleia, o colegiado apreciou 540 proposições ao longo de 2020. Cerca de 400 matérias foram consideradas constitucionais, o que permite a tramitação normal até a votação em plenário. Além das sessões plenárias e reuniões de colegiados, o modelo virtual foi adotado também na realização de sessão solene para a entrega da Comenda Domingos Martins, a mais alta honraria concedida pelo Poder Legislativo do Espírito Santo. O homenageado foi o vice-presidente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Eustáquio Soares Martins. A solenidade foi proposta pelo deputado Marcelo Santos. A preocupação com os reflexos da pandemia no desenvolvimento socioeconômico do Estado também motivou a aprovação em regime de urgência de projetos de impacto tributário encaminhados pelo governo. As matérias ampliam prazos para concessão de benefícios fiscais, como isenção de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para compra de veículo por pessoas com deficiência, e aqueles previstos em programas de incentivo à economia do Estado. Também aprovada a iniciativa que institui medida para implantar, no Espírito Santo, a modalidade de antecipação parcial do ICMS. O objetivo é cobrar uma parcela do valor devido a partir do momento em que o produto chega de outros estados. Segundo o relator da matéria, deputado Marcelo Santos, a medida visa proteger e garantir o desenvolvimento da indústria capixaba. Outra alteração aprovada refere-se aos critérios para repasse do ICMS aos municípios. De acordo com o projeto enviado pelo governo, o índice de qualidade da educação passa a ter um peso maior para a distribuição dos recursos.
Após 6 meses de debates e votações online, a Assembleia inaugurou o formato híbrido de sessões ordinárias. O novo modelo permite a presença de um número reduzido de pessoas em plenário e a participação virtual dos deputados incluídos no grupo de risco da Covid-19. A votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi o destaque da primeira sessão híbrida do Parlamento Capixaba. A primeira sessão híbrida da história do Legislativo Estadual contou com a presença de 13 deputados em plenário e 17 em participação virtual. Os parlamentares aprovaram a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orientou a elaboração do orçamento estadual para 2021. A peça orçamentária trouxe uma previsão de receita primária em torno de 12 bilhões e 600 milhões de reais e estimou um saldo negativo de aproximadamente 815 milhões de reais. Eu acho que as duas coisas mais importantes que são aprovadas na Assembleia todo ano é a LDO e a LOA. São as duas coisas mais importantes, porque é o dinheiro do Estado, né? Como vai ser aplicado. Então, nós tivemos algumas emendas aceitas. Eu votei a favor na esperança de que o governo agora finalmente cumpra o investimento integral dos 25% na educação. O que vale é que o parlamento entende a necessidade dela, pouquíssimas foram as intervenções. É claro que é competência do legislativo e do legislador fazer as intervenções necessárias, mas entendeu que a peça estava num caminho muito correto e aquilo que foi acrescentado foi meramente para dar mais robustez a essa LDO. Então o importante é que ela foi aprovada agora. Outro destaque das sessões híbridas foi a visita do governador Renato Casagrande à Assembleia para a apresentação do relatório de gestão 2019. A prestação de contas do chefe do Executivo, referente ao exercício anterior, está prevista na Constituição do Estado e deve acontecer nos primeiros 30 dias de cada sessão legislativa, o que não foi possível neste ano devido à pandemia do novo coronavírus. Logo no início dos trabalhos, Casagrande entregou à mesa diretora 3 projetos de lei para tramitar na casa. As matérias tratam da política de geração de energia renovável, regularização fundiária de diversos imóveis do Estado e mudança nos índices de participação dos municípios para recursos em educação. Leva em consideração o desempenho dos municípios no IDEB para que possa receber um volume maior de recurso ou menor, se tiver um desempenho pequeno. Então, até 50% dos 25% que nós podemos definir, nós estamos definindo como critério a qualidade da educação. Na apresentação do relatório, o governador destacou a redução dos índices de homicídios e mortalidade infantil no ano de 2019. Na fase das perguntas, vários deputados questionaram sobre a gestão da pandemia no Estado, principalmente em relação à infraestrutura para a chegada da vacina contra o coronavírus. Nós temos o plano estadual de vacinação já anunciado, só que nós não temos a vacina. Que o governo federal adquira todas as vacinas. Nós aqui, dentro do plano nacional, nós estaremos atendendo rapidamente as pessoas que estiverem como prioritárias para serem vacinadas. Casagrande também respondeu a questionamentos sobre a defasagem nos quadros das polícias civil e militar, as iniciativas do governo para conter a violência contra a mulher e o retorno do aquaviário, entre outros assuntos. E falou sobre a ida ao parlamento em tempos de pandemia. Foi ótimo o debate, sempre muito bom vir à Assembleia, sempre muito bom estar aqui conversando pessoalmente com os parlamentares, alguns presencialmente, outros remotamente, mas é o mundo que a gente está vivendo. Tive aqui a oportunidade de fazer um pequeno relato daquilo que a gente está fazendo no governo. Na verdade, a ideia era falar daquilo que a gente fez em 2019, mas já ficou tão atrasado que a gente falou também daquilo que a gente fez em 2020, porque essa prestação de contas era para ser início de 2020, mas a pandemia não permitiu que a gente fizesse isso início de 2020, estamos fazendo agora, mas pudemos observar para os parlamentares aquilo que a gente fez, tiramos dúvidas dos parlamentares, todos trazem aqui alguma dúvida de como fazer, se vai ter uma obra, por que a emenda não está sendo paga. Então foi um momento de debate produtivo e tenho certeza que foi bom para nós do governo e bom para o Poder Legislativo.
A Lei Orçamentária Anual para 2021 também foi aprovada em sessão híbrida. E devido à pandemia, a Assembleia não realizou audiências públicas nas micro-regiões do Estado para discutir o orçamento com a população, como é previsto no regimento interno da Casa. Mas a falta dos debates gerou questionamentos. Com a aprovação da LOA, Lei Orçamentária Anual para 2021, o Executivo fica autorizado a manejar um orçamento estimado em 18,9 bilhões de reais, quase 1 bilhão a menos do que o atual. A maior parte dos recursos vai ser destinada às áreas de educação, saúde, segurança, infraestrutura e justiça. A matéria foi aprovada conforme votação na Comissão de Finanças da Casa, que teve 921 emendas acolhidas e 91 rejeitadas. As emendas são alterações no orçamento propostas pelos deputados. A ausência de debates no processo de tramitação da matéria e a rejeição de emendas geraram protestos entre os parlamentares. Nós estamos num momento difícil da pandemia, mas o governador tem que colaborar. R$ 24.198.415 para propaganda. Não há necessidade. Abre-se uma live e fala o que tiver que falar. Aproveita o dinheiro e vai usar com coisa séria, que é salvar a vida dos capixabas. Eu nunca vi um orçamento ser votado sem debate. Falta transparência no debate do orçamento. É necessário que seja feita com calma, com audiências públicas, com análise e debate de cada emenda, porque nós estamos aqui tratando dos investimentos e de onde estão alocados os recursos que não são nem meu, nem do governador, nem do presidente da Comissão de Finanças, são da população capixaba. Um orçamento enxuto, equilibrado, que vai dar para o governo do Estado a segurança que nós tanto merecemos, que o povo capixaba espera, que é um orçamento que não é fictício, ele é um orçamento seguro. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa entregou para o plenário aprovar nesse momento e nós acabamos de aprovar uma peça importante para o governo do Estado do Espírito Santo. Além do orçamento estadual, os deputados aprovaram ainda o projeto de lei complementar da mesa diretora que autoriza o governo a comprar direto de outros países vacinas contra o coronavírus, mesmo sem registro na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A exigência é que o medicamento esteja registrado por pelo menos uma autoridade sanitária estrangeira e liberado para distribuição comercial. O que nos interessa nesse momento é tentar a todo custo disponibilizar vacina nas unidades de saúde e aí sim fica a critério do cidadão e da cidadã capixaba querer tomar ou não. Nós não temos outra alternativa. A alternativa do isolamento, a alternativa das máscaras, dos cuidados com a higiene pessoal, eles foram úteis, importantes, apesar da desinformação que foi formada nesse sentido. Então, nós temos agora um instrumento extremamente importante na prevenção primária, no segundo nível, que é a imunização. Nada melhor do que a imunização na prevenção de doenças. E um dos assuntos de grande repercussão nos discursos em plenário e virtuais foram as eleições municipais de 2020. 11 parlamentares disputaram o comando de prefeituras na Grande Vitória e interior do estado. 3 foram eleitos: Lorenzo Pasolini em Vitória, Euclério Sampaio em Cariacica e Enivaldo dos Anjos em Barra de São Francisco. A saída desses parlamentares representa uma nova configuração da casa em 2021. A vaga aberta pelo deputado Pasolini deverá ser ocupada pelo primeiro suplente Marcos Madureira, do Patriota. Ao assumir a prefeitura de Cariacica, o deputado Euclério Sampaio, do DEM, abre espaço para o retorno de Freitas, do PSB,
que volta ao parlamento pela segunda vez neste mandato. E com a vitória ainda no primeiro turno do deputado Enivaldo dos Anjos, do PSD, para prefeito de Barra de São Francisco, quem deve retornar à casa é o ex-deputado Luiz Durão, do PDT. O isolamento social imposto pela pandemia também obrigou os colegiados a fazerem as reuniões em formato virtual para garantir a continuidade dos trabalhos. No caso da Comissão de Saúde, o próprio enfrentamento à pandemia foi o tema principal do ano. Em cumprimento à legislação estadual, o colegiado promoveu 2 audiências públicas para a prestação de contas do secretário de Estado da Saúde sobre as ações da pasta no final de 2019 e 2020. Em relação a este ano, o secretário apresentou os impactos da pandemia no setor, entre eles o aumento de 26% para 33% de participação da União no financiamento da saúde estadual. Também houve aumento de 49% na contratação temporária de servidores. Já os processos de judicialização e a realização de transplantes de órgãos tiveram queda. Nésio Fernandes destacou as ações do governo na oferta de leitos para enfrentamento da Covid-19. Nós não vamos vencer a pandemia com leito, nem com ventilador. Com leito e ventilador a gente vai salvar algumas vidas. A vacina, no momento, ele já disse, é o isolamento, é a máscara, o uso da máscara e lavar as mãos e ter todo cuidado. E os reflexos do isolamento social nas campanhas anuais de saúde pública pautaram as discussões do colegiado. Em relação à campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, a preocupação foi com o possível agravamento de casos por causa da pandemia. A queda na procura pelos serviços de diagnóstico precoce do câncer de mama, tema da tradicional campanha Outubro Rosa, foi outra consequência da pandemia apontada. Segundo dados apresentados à Comissão de Saúde, o Hospital Santa Rita, em Vitória, é referência no tratamento da doença e registrou 407 casos de câncer de mama entre janeiro e setembro do ano passado. No mesmo período, em 2020, foram confirmados menos da metade, 172 casos. Além de temas relacionados à pandemia, o colegiado também retomou os debates sobre doenças raras. Um dos assuntos discutidos foi a ampliação do teste do pezinho disponível no Sistema Único de Saúde para a inclusão desse tipo de doença. A AME, atrofia muscular espinhal, está entre as doenças que podem ser tratadas com sucesso a partir do diagnóstico precoce. Ela afeta a capacidade de caminhar, comer e até mesmo respirar, e é uma das principais causas genéticas de morte em bebês. A Comissão de Saúde se comprometeu a elaborar um projeto de lei para incluir o diagnóstico da AME no teste realizado com recém-nascidos. O albinismo, condição genética causada pela deficiência na produção de melanina da pele, foi outra doença rara em debate. A elaboração de políticas públicas voltadas para atendimento e inclusão da pessoa albina foi a principal reivindicação apresentada. O deputado Dr. Hércules, presidente da Comissão de Saúde, informou que vai levar o assunto ao governo do estado. O anúncio do governo do estado de retomada das aulas presenciais ainda durante a pandemia repercutiu nos colegiados da Assembleia que tratam sobre educação. O colegiado de educação debateu com vários segmentos o retorno das aulas presenciais na rede pública do estado. Representantes de professores, pais de alunos e estudiosos se posicionaram contra a abertura das escolas enquanto não houver efetiva segurança e queda na transmissão e no número de mortes causadas pelo novo coronavírus. O mesmo posicionamento da comunidade escolar se repetiu nos debates promovidos pela Frente Parlamentar em defesa do cumprimento dos planos nacional e estadual de educação. Muitos ainda criticaram o sistema remoto de ensino como desigual e a possível disparidade entre alunos de escolas públicas e particulares. A gente organizou ações no Dia do Estudante, se posicionando contra a volta das aulas presenciais, porque a gente acredita-se muitos estudantes, pelos nossos estudantes que representamos, que não é o momento. Enquanto não tiver internet e oportunidade para todo mundo, a educação não vai ser para todos. E para além, o ensino remoto
em si só, ele não adianta. Ele precisa estar acompanhado de uma qualidade. Ele precisa ter qualificação profissional. Pouco antes da retomada das aulas presenciais, a frente realizou audiência pública sobre o assunto com a presença do secretário estadual de Saúde. Nésio Fernandes afirmou à época que a pandemia alcançou um contexto de diminuição dos casos e do número de mortes. Para Nésio, do ponto de vista sanitário, seria possível retornar às aulas com segurança, desde que respeitados os protocolos. Mas os deputados da Frente Parlamentar cobraram mais planejamento e discussão de protocolos antes do retorno presencial do ensino. Os efeitos da pandemia na segurança pública e as demandas do interior pautaram os debates da Comissão de Segurança da Casa em 2020. Na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, destaque para o debate sobre os desafios do setor em tempos de pandemia do novo coronavírus. O colegiado ouviu o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Alexandre Ramalho. Os deputados questionaram a defasagem do efetivo das polícias civil e militar e cobraram respostas sobre concursos públicos em andamento. O delegado-geral da Polícia Civil, Darcy Arruda, explicou as dificuldades causadas pelo isolamento social, mas garantiu a continuidade dos processos seletivos. A realização de audiências públicas para discutir demandas de municípios do interior também marcou os trabalhos da comissão em 2020. Em Mantenópolis, noroeste do estado, o debate aconteceu presencialmente pouco antes do início da quarentena. Segundo os participantes, houve aumento no número de ocorrências criminais, com até 70 registros por mês. Já no formato virtual, representantes de Bom Jesus do Norte também relataram aumento nos índices de violência e cobraram mais policiamento. O mesmo problema foi apontado nos municípios de Ibatiba, Brejetuba, Irupi, Ibitirama e Muniz Freire, no sul do Espírito Santo. A onda de crimes, em especial durante a colheita do café, tem preocupado os habitantes da zona rural. Representantes de Soretama, no norte do estado, também cobraram aumento no efetivo policial. A falta de efetivo tem trazido grandes prejuízos para a população capixaba. A Polícia Civil, por exemplo, um efetivo de 3.850 homens em 1990, hoje está apenas com 2.030 homens. Mais de 50% do nosso pessoal já tem mais de 46 anos, ou seja, de 46 anos a quase 70 anos de idade. Nós precisamos, em breve, melhorar consideravelmente esse efetivo. O colegiado realizou ainda audiência pública conjunta com a Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente para discutir o aumento nos casos de violência contra crianças e adolescentes no Espírito Santo e a necessidade de políticas públicas eficientes no combate a esse tipo de crime. A violência doméstica também ecoou nos trabalhos em plenário neste ano. Uma das iniciativas aprovadas obriga condomínios residenciais a comunicar aos órgãos de segurança a ocorrência ou suspeita de violência contra mulher, criança, adolescente e idoso. O descumprimento da medida pode levar a multa de mais de R$5.000. Outra ação do Parlamento relacionada à segurança pública em 2020 foi a aprovação de matéria do Executivo que autoriza o governo a tomar empréstimo de cerca de R$435 milhões com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, para a modernização do sistema prisional capixaba. As comissões de assistência social, cooperativismo, cultura e turismo também repercutiram os impactos da pandemia nos debates realizados ao longo do ano. E no colegiado de proteção ao meio ambiente, destaque para os impactos do pó preto na saúde dos capixabas. O tema poluição do ar continuou repercutindo nos trabalhos do colegiado de proteção ao meio ambiente em 2020. A comissão discutiu o estudo desenvolvido por pesquisadores de universidades do Brasil e do exterior sobre os impactos do pó preto na saúde humana e nos organismos aquáticos. O colegiado também ouviu o diretor-presidente do IEMA, o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado, que prestou contas de sua gestão à frente do Instituto desde 2019.
Alaimar Fiuza falou sobre as mudanças na estrutura física, na mão de obra e na consequente liberação de licenças e aplicação de multas. E destacou o lançamento do aplicativo Espírito Santo na palma da mão, que reúne iniciativas e serviços voltados para a qualidade do ar da Grande Vitória. A Comissão de Assistência Social recebeu a secretária de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Estado para apresentar as ações da pasta em 2020. Segundo Cíntia Grilo, a necessidade de absorver os impactos da pandemia fez o orçamento destinado à secretaria, que é de 0,53% da peça orçamentária anual, aumentar em mais de 30 milhões de reais. Também foi citado o repasse, em dia, de quase 60 milhões de reais em cofinanciamento de serviços socioassistenciais aos 78 municípios capixabas. Na área de proteção social, a secretária destacou o projeto de construção, reforma e ampliação dos equipamentos de assistência e justificou sua importância no período pós-pandemia. Essa é uma ação importante porque nos permite reestruturar os nossos equipamentos, porque sabemos que nós teremos uma população ampliada que demandará dos serviços de assistência social no ano de 2021 em função da pandemia. Na Comissão de Cidadania, o debate foi sobre as mudanças que estão sendo implementadas no campo dos direitos humanos. Em audiência pública, a vice-presidente do colegiado, deputada Irine Lopes, lamentou a queda de diversos indicadores sociais no país, que acabaram sendo agravados pela pandemia do novo coronavírus. Um dos índices citados foi o do desemprego, que, segundo dados divulgados pelo IBGE, no último mês de novembro, atingiu 14 milhões de trabalhadores. A gestão da pandemia pelo governo federal e as alterações feitas no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 também pautaram as discussões. O Colegiado de Turismo debateu as mudanças no setor decorrentes da pandemia. A modalidade conhecida como turismo de experiência foi apontada como uma possível solução para as dificuldades enfrentadas no período. De acordo com o empresário Célio Sattler, o Espírito Santo é um estado adequado para ofertar diversas novas experiências, apresentando ao turista todo o processo de fabricação dos produtos locais. O empresário destacou que dados da OMT, Organização Mundial de Turismo, revelam que a atual tendência está na valorização do turismo de pequena escala. O turismo de experiência também foi discutido na Comissão de Cultura. O presidente do Espírito Santo Convention Bureau criticou a falta de planejamento para estruturar o turismo no Espírito Santo e explicou a importância de estimular a cultura local para atrair cada vez mais visitantes. A situação do cooperativismo de transporte no estado diante da pandemia do novo coronavírus foi o principal assunto dos debates promovidos pela Comissão de Cooperativismo da Assembleia. O fechamento das escolas públicas, municipais e estaduais, resultante do isolamento social, afetou drasticamente a categoria. Os cooperados mantinham contrato com a Secretaria de Educação e eram responsáveis pelo transporte de cerca de 77 mil alunos. Representados pela OCB, Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Espírito Santo, cerca de 2.050 membros de 15 cooperativas do Estado lutavam por mudanças no contrato. Segundo o assessor jurídico da OCB, os contratos vigentes com a administração pública não continuaram sendo cumpridos e os contratados estavam arcando com todo o ônus da interrupção das atividades. Para dar uma resposta ao setor, o colegiado ouviu o subprocurador-geral para assuntos administrativos da PGE, Procuradoria-Geral do Estado, que explicou o melhor caminho para a abertura de diálogo com o Executivo sobre o reequilíbrio dos contratos. Além dos trabalhos em plenário e nas comissões temáticas permanentes, os deputados podem criar colegiados para apurar, discutir e acompanhar fatos específicos. São as CPIs, comissões parlamentares de inquérito, também as comissões especiais e as frentes parlamentares. Confira agora como foi a atuação desses colegiados em 2020.
isolamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus não impediu que a CPI dos maus-tratos aos animais continuasse recebendo denúncias de episódios ocorridos na capital e também no interior do estado. A presidente da CPI falou sobre os trabalhos realizados e os fatos mais marcantes apurados ao longo do ano. Eu fico estarrecida com a brutalidade, com a crueldade existente ainda contra os animais aqui no estado do Espírito Santo. As denúncias chegam diariamente e nossa equipe, ela investiga o caso e encaminha para as autoridades competentes. Em funcionamento desde a legislatura passada, o colegiado ganhou o reforço da lei federal sancionada este ano, que aumenta a punição para quem praticar abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. As atividades da CPI foram prorrogadas para 2021. Também para dar continuidade aos trabalhos investigativos, as CPIs dos crimes cibernéticos, das licenças, sonegação e obras públicas e privadas tiveram o prazo de funcionamento estendido até 2022, assim como o colegiado especial do petróleo e gás. O deputado Marcelo Santos, que preside as CPIs das licenças, das obras públicas e privadas e a Comissão Especial do Petróleo e Gás, destacou a importância da prorrogação dos trabalhos. Aprovado isso em plenário, as CPIs retomam as suas atividades normalmente e a partir do próximo ano elas também vão funcionar. Importante ação para que nós possamos manter o foco e garantir tudo aquilo que está sendo questionado perante as CPIs e ao mesmo tempo debater a prospecção e a exploração de petróleo, gás e energia aqui no nosso estado. Já a Comissão Especial de Fiscalização da Rodosol teve a atuação prorrogada por mais 180 dias. O colegiado deu continuidade aos trabalhos iniciados em 2019, cobrando respostas sobre o atraso nas entregas das obras previstas no contrato firmado com a concessionária Eco 101, principalmente no trecho norte do estado. O contrato tem duração de 25 anos e prevê a duplicação de quase 480 quilômetros. Segundo o diretor superintendente da empresa, Carlos Eduardo Xisto, foram duplicados 32,5 km da rodovia, com previsão de investimentos de R$ 200 milhões em obras de duplicação, ampliação e restauração de vias em 2020. A justificativa para os atrasos nas entregas foi a demora no processo de licenciamento ambiental. Já a coordenadora de licenciamento do IBAMA, Letícia Fonseca, ressaltou que a Eco 101 detém grande parte dos licenciamentos e que isso não justificaria o atraso nas obras. O líder do colegiado criticou a liberação da concessão antes de uma análise prévia de viabilidade. Uma concessão dessa deveria ter, antes de se discutir a concessão, a licença prévia, porque a gente está vendo, inclusive, que não pode nem ter duplicação, imagina. Aí você bota os praças do pedágio no que já existe, não faz nada e, de repente, tem uma análise prévia do IBAMA e a culpa vai ficar do IBAMA, mas não é do IBAMA, porque ninguém consultou antes de fazer a análise, a concessão. O prazo de atuação do colegiado especial foi prorrogado para a próxima sessão legislativa, que se inicia no dia 2 de fevereiro de 2021. Para os próximos trabalhos, a comissão pretende ouvir representantes da concessionária Eco 101 para atualização do cronograma de obras da rodovia. Uma das frentes parlamentares criadas este ano vai acompanhar o encaminhamento e a utilização dos recursos federais, estaduais e municipais destinados ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, enquanto vigorar o estado de calamidade pública decretado pelo governo do estado. O decreto foi aprovado pela Assembleia Legislativa e permite ao Executivo ter mais flexibilidade orçamentária, sem a obrigação de cumprir resultados fiscais previstos em lei. Também foram aprovados 57 pedidos de municípios para reconhecimento de calamidade pública. De acordo com o deputado Teodorico Ferraço, presidente da Frente Parlamentar, o colegiado vai atuar para garantir que os recursos sejam corretamente empregados na área da saúde. Também foi criada a Frente Parlamentar de Proteção e Recuperação Econômica e Social do Empreendedorismo Capixaba.
O objetivo é discutir e propor soluções para a retomada do crescimento do Estado. O retorno das atividades do setor de bares e restaurantes foi um dos temas em debate. As medidas de isolamento social atingiram 18 mil empresas que empregam 90 mil trabalhadores no estado. E para que o retorno acontecesse de forma segura, o setor apresentou ao governo um protocolo de medidas de segurança. Também em pauta, as dificuldades enfrentadas pelo setor de eventos, que teve as atividades paralisadas devido à pandemia. Representantes da área cobraram a elaboração de um plano de retomada gradual das atividades. Nós estamos aqui debatendo para que a gente possa levantar propostas para levar para o comitê de crise do governo e trazer a solução que esses empresários precisam. Outro colegiado que começou a atuar em 2020 foi a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental, criada com o objetivo de debater e traçar uma política de saúde mental para o Estado. Segundo o presidente, deputado Emílio Mameri, os reflexos da pandemia serão prioridade nos debates. O grande objetivo dessa frente parlamentar é estudar esse problema que nós já temos problema de saúde mental, precisamos melhorar o atendimento de saúde mental, e também nessa pandemia nós temos algumas ondas e nós consideramos que dentro desse contexto a saúde mental ocupará essa quarta onda. Muitas pessoas que ficaram isoladas, ficaram confinadas algumas vezes, e os trabalhadores, principalmente da linha de frente, vão sair com um determinado trauma, e que isso precisa ser estudado, precisa ser trabalhado, e esse é o grande objetivo dessa frente parlamentar. O plenário aprovou também a criação de 2 novas frentes parlamentares. Os colegiados vão atuar no enfrentamento ao câncer infanto-juvenil e em defesa da pessoa com albinismo. A pandemia do novo coronavírus não foi o único grande problema enfrentado pelo Espírito Santo em 2020. O ano começou com muita chuva no sul do estado. 9 pessoas morreram e cerca de 10 mil tiveram que deixar suas casas. Os municípios de Alfredo Chaves, Iconha, Vargem Alta e Rio Novo do Sul decretaram estado de calamidade pública. Em meio a essa tragédia, a Assembleia Legislativa organizou uma campanha para a arrecadação de donativos e também aprovou um pacote de projetos do governo para dar uma ajuda imediata às vítimas. Cerca de 100 toneladas de donativos entre água, alimentos e roupas foram enviados em caminhões e carretas para as regiões mais afetadas. Os deputados, que estavam em período de recesso parlamentar, atenderam a convocação extraordinária do presidente da Casa, Eric Musso, e aprovaram projetos de socorro às vítimas. Uma das matérias reeditou o Cartão Reconstrução, uma doação do governo de até R$ 3.000 para famílias de baixa renda atingidas pelo desastre natural. Também foram aprovados o Fundo Reconstrução para facilitar a pequenos e médios empreendedores o acesso ao crédito por meio de financiamento e a isenção de ICMS para aquisição de máquinas e equipamentos pelos afetados. Pouco antes da suspensão das atividades presenciais devido à pandemia, a Assembleia promoveu ação para celebrar o Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março. O PROCON da Casa levou ao público esclarecimentos e orientações sobre os direitos do consumidor. O ano também começou com mais acesso à informação sobre as atividades do Legislativo Estadual. A Secretaria de Comunicação da Assembleia lançou o serviço de envio diário de boletins informativos via WhatsApp. Uma das formas de participar do grupo é acessar o link disponível no portal da Casa. A realização de mesas redondas virtuais, lives e reportagens especiais sobre temas de repercussão nos colegiados, como as campanhas nacionais de prevenção ao suicídio e ao câncer de mama, foram outras ações promovidas pela Secretaria para contribuir com os debates.
E para ampliar o acesso dos cidadãos capixabas também aos espaços do parlamento, a Assembleia instalou piso podotátil em vários locais do prédio. São 35 metros de piso linear direcional e 120 metros de piso de alerta. O piso podotátil facilita o deslocamento de pessoas com problemas de visão. A obra teve custo de R$ 26.500. E a retrospectiva 2020 está chegando ao final. Obrigada pela companhia até aqui e continue informado sobre o parlamento acessando o nosso portal e também as nossas redes sociais. É a TV Assembleia, mais perto de você.